George sempre acreditou que o sucesso era a única medida real de um homem. Aos 38 anos, ele havia construído um império de negócios admirável. Sua conta bancária exibia uma riqueza que a maioria das pessoas apenas imaginava em sonhos. Ele era um milionário respeitado, temido por alguns e invejado por muitos. Mas o dinheiro, com todo o seu poder, costuma erguer muros invisíveis ao redor do coração. Sua casa na cidade grande era imensa, cheia de móveis caros e obras de arte modernas. No entanto, aquele lugar nunca teve o cheiro ou o calor de um verdadeiro lar. Era apenas um refúgio frio, onde ele passava as noites após longas jornadas de trabalho. George não tinha tempo para distrações emocionais, e o amor sempre lhe pareceu um risco desnecessário. Ele vivia cercado por dezenas de pessoas, mas no fundo carregava uma solidão muito silenciosa. Certo dia, um antigo amigo de infância insistiu muito para que ele fosse visitá-lo. Esse amigo morava no interior, em uma região de terras calmas e estradas de chão. George hesitou bastante antes de aceitar o convite para passar o final de semana. Ele não gostava de sair de sua rotina extremamente controlada. Porém, uma voz sutil em sua mente dizia que ele precisava desesperadamente de um pouco de ar puro. Ele pegou o seu carro luxuoso e deixou a confusão da metrópole para trás. A paisagem começou a mudar lentamente pela janela do veículo. Os prédios altos e cinzentos deram lugar a morros verdes e árvores imensas. O asfalto perfeito logo se transformou em uma estrada de terra batida muito irregular. A poeira subia atrás dos pneus velozes, criando uma nuvem dourada sob a luz quente do sol da tarde. O silêncio daquele lugar era profundo, cortado apenas pelo som do motor moderno e pelo vento. George abriu a janela do carro, deixando a brisa bagunçar os seus cabelos sempre alinhados. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de mato e de terra úmida entrando pelos pulmões. Uma sensação estranha de paz começou a invadir o seu peito cansado e sobrecarregado. Foi nesse momento exato que a vida dele começou a mudar para sempre e de forma irreversível. Enquanto dirigia devagar por um trecho mais esburacado da estrada, algo prendeu a sua atenção. Havia uma casinha muito simples na beira do caminho. Era uma construção rústica, feita de adobe e com um telhado de palha que parecia frágil contra o tempo. Não havia cercas luxuosas ou muros altos, apenas um pequeno quintal de terra varrida com muito capricho. Era o retrato claro da pobreza material, mas também de uma dignidade silenciosa e profunda. Na frente dessa casinha, sentada em um banco de madeira desgastado pelo sol, estava uma mulher. George reduziu ainda mais a velocidade do carro, quase parando, sem conseguir desviar os olhos daquela cena. Ela aparentava ter uns 25 anos e usava um vestido simples feito de algodão claro. Seus cabelos longos estavam soltos, movendo-se levemente com a brisa mansa do interior. Mas o que realmente paralisou o coração do milionário foi o olhar dela. Era um olhar sereno, incrivelmente profundo e misteriosamente em paz. Ela não parecia amargurada pela simplicidade de sua vida ou pela casa humilde onde morava. Havia uma luz no rosto dela que todo o dinheiro do mundo nunca havia conseguido comprar para ele. Ela olhou na direção do carro dele por um breve instante enquanto ele passava. Foi apenas uma fração de segundo, mas o peito de George bateu totalmente fora do ritmo normal. Ele seguiu viagem, acelerando o carro em direção à propriedade do seu amigo. A visita foi agradável, repleta de lembranças antigas e risadas fartas na varanda espaçosa. O amigo ofereceu um jantar farto, comida de roça de verdade feita no fogão a lenha. George sorria e conversava animadamente, mas a sua mente teimava em voltar para aquela estrada de terra vermelha. A imagem da mulher sentada na frente da casa de adobe estava cravada em seus pensamentos. Como poderia alguém transmitir tanta tranquilidade vivendo com tão pouco? Essa pergunta martelava a cabeça daquele homem acostumado a medir o valor humano pelas posses. Durante a noite, deitado no quarto de hóspedes confortável, George mal conseguiu fechar os olhos. Ele sentia uma inquietação que há muitos anos não experimentava em sua vida regrada.
Uma vontade inexplicável de entender o grande mistério daquele olhar sereno tomou conta dele. No domingo à tarde, chegou o inevitável momento de retornar para a sua vida fria na cidade. Ele se despediu do amigo com um abraço apertado e entrou no carro em silêncio. O caminho de volta era exatamente o mesmo da vinda. Conforme ele se aproximava daquele trecho específico da estrada, suas mãos suavam apertando o volante. Ele não sabia ao certo o que iria fazer, apenas sabia que precisava ver aquela casa novamente. E muitas vezes na vida, nós somos guiados por sentimentos que não conseguimos explicar racionalmente. Nós tomamos caminhos que parecem não fazer sentido nenhum no momento, mas que mudam a nossa história para melhor. Se você acredita que o destino costuma preparar surpresas maravilhosas para nós, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal. Faça parte da nossa família acolhedora, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. É muito bom ter você aqui com a gente ouvindo e sentindo cada palavra contada. Quando a curva da estrada finalmente revelou a casa de adobe, George sentiu o coração saltar no peito. Lá estava ela novamente, varrendo a pequena calçada de terra com uma vassoura rústica de palha. O milionário tomou uma decisão impulsiva, algo que ia contra toda a sua natureza cautelosa de homem de negócios. Ele encostou o seu carro luxuoso no acostamento de mato, bem de frente para a casinha simples. Desligou o motor potente e respirou fundo, tentando buscar coragem antes de abrir a porta. Ao descer do carro, o grande contraste entre os mundos deles ficou evidente na mesma hora. Ele usava roupas de grife impecáveis, sapatos caríssimos e um relógio que valia mais do que aquela casa inteira. Ela parou de varrer o chão de terra e apoiou as mãos calosas no cabo da vassoura. O olhar dela cruzou com o dele, sem nenhum pingo de medo, sem intimidação, apenas com uma curiosidade mansa. George caminhou devagar até a beira da estrada, sentindo a poeira fina sujar os seus sapatos polidos. "Boa tarde", ele disse com a voz levemente trêmula de ansiedade. Ele, que comandava reuniões difíceis com dezenas de executivos duros, sentia-se nervoso diante daquela jovem singela. Ela sorriu de volta para ele. Foi um sorriso tímido, mas iluminou o seu rosto de uma maneira encantadora e acolhedora. "Boa tarde", ela respondeu com uma voz suave que combinava com a paz do lugar. "Eu estava passando por aqui, voltando para a cidade grande." George começou a explicar, tentando parecer natural. "Meu carro fez um barulho um pouco estranho, e eu resolvi parar um pouco para olhar. Era uma mentira branca infantil, uma desculpa desesperada para justificar a sua presença inusitada ali." Ela olhou para o carro grande e reluzente, depois voltou a olhar nos olhos dele. Havia uma sabedoria profunda naqueles olhos de 25 anos, como se ela entendesse tudo sem precisar de muitas explicações. "Essas estradas de chão batido costumam maltratar os carros bonitos da cidade", ela disse com simpatia genuína. "O senhor quer um copo de água fresca? O sol da tarde está castigando bastante hoje." A oferta foi tão simples e tão cheia de hospitalidade verdadeira que George sentiu um nó na garganta. Ele acenou com a cabeça repetidas vezes, aceitando o convite maravilhoso. "Eu aceito sim, muito obrigado. E por favor, não me chame de senhor, o meu nome é George." "Eu me chamo Clara", ela respondeu amigavelmente, encostando a vassoura na parede de adobe amarelada. Clara. O nome combinava perfeitamente com a luz que ela irradiava ao seu redor. George a seguiu devagar até a beira da pequena cerca de madeira que separava o quintal da estrada de poeira. Ele ficou ali em pé, observando os pequenos detalhes daquele pedaço de chão humilde. Havia pequenos vasos de barro com flores delicadas espalhados com carinho pelos cantos do terreiro. Clara entrou na casa escura e voltou rapidamente, trazendo uma caneca de esmalte branca levemente lascada nas bordas. A água estava fresca, guardada com cuidado em um filtro de barro tradicional, e tinha um gosto puro que ele nunca encontrou em garrafas caras. Enquanto ele bebia devagar, Clara ficou ali perto, ajeitando uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha.
O silêncio que se formou entre eles não era incômodo ou pesado. Era um silêncio raro que permitia que as almas se reconhecessem em paz. Você mora aqui sozinha nesta casa, Clara? Ele perguntou suavemente, devolvendo a caneca esmaltada com bastante cuidado. Moro sim, desde que os meus queridos pais se foram, ela explicou, sem perder a serenidade no olhar. A vida por aqui é muito mansa. A gente acorda com o canto dos passarinhos e dorme quando o sol se esconde no mato. George ouvia cada palavra dela como se fosse uma música antiga que trazia grande conforto ao espírito. Ele percebeu assustado que não queria ir embora, não queria voltar para os seus relatórios frios e planilhas infinitas. Eles conversaram por quase meia hora ali em pé, apoiados na cerca rústica de madeira torta. George falou um pouco sobre o ritmo sempre agitado de seu trabalho exaustivo, sem mencionar o tamanho colossal de sua fortuna. Clara falou sobre as chuvas necessárias, sobre as colheitas difíceis dos vizinhos e sobre a beleza do entardecer no campo silencioso. Ela não se impressionou em nenhum momento com as roupas caras dele e nem fez perguntas curiosas sobre a sua vida badalada na cidade. Ela apenas o enxergou como um ser humano comum que precisava de um pouco de água e de atenção verdadeira. Nesses encontros inesperados da rotina, nós percebemos com clareza como a simplicidade tem um poder incrivelmente curativo. Às vezes, tudo o que o nosso coração cansado precisa é de alguém que nos escute sem pressa e sem julgamentos. Se você está gostando de acompanhar o início dessa jornada linda do George e da Clara, deixe o seu curtir neste vídeo agora mesmo. O seu joinha nos ajuda muito a levar essas histórias emocionantes e cheias de afeto para mais pessoas que precisam de um aconchego. E não se esqueça de prestar muita atenção aos pequenos detalhes, pois eles são sempre a base de tudo o que importa. O sol começou a baixar lentamente no horizonte, pintando o céu imenso com tons maravilhosos de laranja e roxo. George sabia perfeitamente que a viagem de volta seria muito longa e que ele não deveria dirigir no escuro pela estrada perigosa de terra. Eu realmente preciso ir embora, Clara, ele disse, sentindo um peso muito real e dolorido no peito. A viagem até a cidade grande é bastante demorada e cansativa. Ela sorriu docemente novamente, recolhendo a caneca de esmalte das mãos grandes dele. Vá com Deus e em paz. George, ela desejou com uma sinceridade que tocou a alma dele. Tome muito cuidado com os buracos escondidos na estrada de poeira. Ele caminhou devagar de volta para o carro possante, abrindo a porta pesada de metal. Antes de entrar e ligar o motor, ele se virou uma última vez em direção ao quintal simples. Eu costumo vir visitar o meu velho amigo de vez em quando. Ele mentiu suavemente novamente, já que fazia longos anos que não visitava o amigo de infância. Será que eu poderia parar aqui para tomar mais um pouco dessa sua água fresca? Clara soltou uma risada baixa e melodiosa, um som puro que fez o coração de George aquecer instantaneamente. A água do filtro de barro não costuma faltar nunca por aqui. Ela respondeu com alegria. As porteiras deste quintal estão sempre abertas para quem vem em paz e com o coração bom. Ele entrou no carro aliviado, ligou o motor potente e acenou respeitosamente com a cabeça para ela. Enquanto se afastava acelerando devagar, ele olhava intensamente pelo retrovisor, vendo a figura delicada de Clara diminuir no meio da poeira da estrada abandonada. A semana inteira na cidade grande foi um verdadeiro suplício para o grande empresário de sucesso. As longas reuniões pareciam muito mais vazias de sentido, os problemas de milhões pareciam menores e o luxo absurdo do seu apartamento parecia sufocante. A imagem nítida da casa de telhado de palha iluminada pelo sol não saía de sua cabeça em nenhum momento do dia. Ele se pegava sorrindo sozinho e sem motivo durante os almoços luxuosos de negócios, lembrando da caneca de esmalte e do gosto inesquecível da água fresca. O seu contador notou a distração atípica do chefe focado, mas George apenas dizia brevemente que estava um pouco cansado.
Na quinta-feira à noite, ele tomou uma decisão muito firme que mudaria a sua rotina rígida completamente. Ele pediu para sua governanta de confiança preparar uma grande cesta com frutas variadas, pães artesanais frescos e queijos finos importados. Na sexta-feira, logo após o almoço apressado, ele simplesmente desmarcou todos os seus importantes compromissos da tarde inteira. Entrou no carro esportivo e pegou a longa estrada novamente em direção ao interior poeirento. O amigo que ele supostamente iria visitar nem sabia que ele estava a caminho, pois o verdadeiro destino do coração de George era outro. As horas de viagem pareceram voar apesar da ansiedade que tomava conta de cada músculo do seu corpo tenso. Quando ele avistou finalmente a familiar estradinha de terra vermelha, um sorriso muito largo e sincero surgiu em seu rosto cansado. A poeira espessa voltou a sujar o seu carro luxuoso sem piedade, mas ele decididamente não se importava mais com nada disso. O seu único pensamento fixo era encontrar aquela jovem de olhar calmo sentada na frente de sua casa humilde e acolhedora. Ao se aproximar devagar, ele viu fumaça branca saindo pela pequena chaminé escura nos fundos da casa de adobe. Clara estava no quintal aberto, jogando grãos de milho para algumas galinhas soltas que corriam apressadas. George estacionou no mesmo lugar da semana anterior, desligou o motor potente e pegou a cesta pesada no banco do carona. Quando ele desceu do carro alto, as galinhas se assustaram com o barulho, mas Clara apenas virou o rosto e sorriu largamente. Era como se ela já soubesse lá no fundo que ele voltaria para aquela estrada. "Boa tarde para você, George", ela disse alegremente, limpando as mãos sujas no avental de tecido rústico desbotado. "Você voltou bem rápido lá da cidade grande." Ele caminhou apressado até a cerca de madeira, sentindo o cheiro maravilhoso de café torrado na hora que vinha de dentro da pequena casa. "Boa tarde, Clara. Eu trouxe algumas coisas diferentes lá da cidade para nós." Ele falou animado, mostrando a cesta farta. "Achei que poderíamos tomar um café da tarde juntos hoje, se você não se importar com a minha visita repentina." Ela abriu o pequeno portão de madeira rangente e o convidou gentilmente para entrar no seu quintal limpo. "Eu acabei de passar um café bem fresco no coador de pano." Ela revelou com os olhos brilhando. "Você chegou exatamente na hora certa para aproveitar o calor da bebida." George entrou naquele espaço tão humilde, sentindo uma reverência imensa e um respeito muito profundo. Ele colocou a cesta delicadamente sobre um banco de madeira, debaixo de uma árvore frondosa e cheia de sombras amigáveis. Clara trouxe da cozinha 2 xícaras simples de porcelana grossa e uma garrafa térmica bem antiga e arranhada. O cheiro daquele café puro misturado com a brisa leve do campo formava uma lembrança que seria inesquecível. Eles se sentaram ali juntos, protegidos sob a sombra fresca das folhas, e George começou a tirar os itens embalados da cesta grande. Pães muito macios, queijos bem curados saborosos, frutas doces que Clara raramente via ou provava por aquelas bandas distantes. Ela experimentou os alimentos trazidos com muita gratidão genuína e sem nenhum tipo de deslumbramento excessivo ou ganância. Ela elogiava o sabor bom das coisas, mas continuava sendo a mesma mulher inteira, centrada e profunda. George olhava disfarçadamente para as mãos repousadas de Clara enquanto ela falava sobre a sua vida. Eram mãos acostumadas ao trabalho duro do campo, com pequenas marcas da lida com a terra seca, mas que se moviam com uma delicadeza ímpar. Ele comparou mentalmente essas mãos com as das mulheres com quem costumava sair na cidade, sempre com manicures perfeitas e anéis de diamantes brilhantes. No entanto, aquelas mãos simples de Clara, segurando a xícara de café quente, pareciam infinitamente mais belas aos seus olhos apaixonados. Elas contavam uma história real de resiliência, de esforço honesto e de muita verdade interior. Muitas vezes, em nossas vidas agitadas, o verdadeiro conforto para a alma vem das palavras mansas de alguém que mal conhecemos, mas que enxerga a nossa essência.
Se você se identifica fortemente com essa necessidade de encontrar um pouco de paz em meio ao caos moderno, deixe nos comentários de qual cidade ou de qual estado você está acompanhando esta nossa história. É maravilhoso saber até onde a nossa voz está chegando e como estamos profundamente conectados por sentimentos tão humanos e reais. Escreva a sua cidade nos comentários agora mesmo. Queremos muito conhecer um pouco de você. Eles passaram a tarde inteira conversando sem ver o tempo correr pelo quintal. George ouviu histórias emocionantes sobre os pais de Clara, sobre a enorme força que ela precisou ter sozinha para continuar cuidando daquele pequeno pedaço de terra seca. Ele contou algumas coisas sobre a sua infância distante, omitindo cuidadosamente os detalhes difíceis de como se tornou um milionário poderoso. Ele queria muito ser apenas o George comum para ela, o homem simples que sentava no banco de madeira tosco e achava aquele café caseiro o melhor do mundo inteiro. O sol foi se escondendo devagar por trás dos morros, trazendo a noite mansa e estrelada típica do interior, silenciando os pássaros. Quando as primeiras estrelas começaram a surgir no céu limpo de nuvens, George percebeu com tristeza que precisava procurar uma pousada simples na cidade vizinha. Ele não havia avisado o seu velho amigo da visita e não queria de forma alguma ser inconveniente chegando tarde da noite. Mas a despedida daquela tarde mágica foi muito diferente da primeira vez que se viram. Houve uma promessa silenciosa e muito forte pairando no ar frio do anoitecer. Eles sabiam com total certeza que aquele não seria o último café tomado debaixo daquela árvore amiga. Aquele homem extremamente frio e calculista estava descobrindo aos poucos o gigantesco valor das coisas muito pequenas. Ele percebia com clareza que o telhado frágil de palha abrigava muito mais paz e verdade do que as suas coberturas geladas de vidro e aço. Ele voltaria inevitavelmente para a cidade grande e para os seus problemas. Mas o seu coração despertado já estava firmemente ancorado ali, naquela casinha de adobe. A pequena pousada na cidade vizinha era extremamente rústica e silenciosa. O quarto tinha apenas uma cama com colchão fino e um ventilador de teto que girava devagar. Para um homem acostumado a lençóis de fios egípcios, aquele lugar deveria ser muito desconfortável. No entanto, George deitou a cabeça no travesseiro simples e sentiu uma paz profunda. A sua mente não estava ocupada com os números da bolsa de valores ou com as metas do trimestre. Ele só conseguia pensar no sorriso de Clara, iluminado pela luz fraca do fim de tarde. O sono veio rápido e sem pesadelos pela primeira vez em muitos anos. Ele acordou no domingo com o canto alto dos galos e a luz do sol entrando pela fresta da janela. George se vestiu rapidamente, sentindo uma pressa alegre que parecia coisa de menino novo. Ele pagou a diária na recepção humilde e comprou pães doces frescos na padaria da esquina. O carro de luxo logo estava novamente na estrada de terra, levantando poeira sob o céu azul. Ele precisava ver a jovem de cabelos escuros antes de encarar o asfalto longo até a capital. Quando ele encostou o veículo perto da cerca de madeira, Clara já estava no quintal. Ela regava as flores delicadas dos vasos de barro usando um regador de metal amassado. Ao ver o carro, ela parou o serviço e abriu um sorriso que fez o coração de George acelerar. "Bom dia, George", ela disse com a voz mansa de sempre. "Eu achei que você já estivesse no meio do caminho para os seus prédios altos." Ele caminhou até ela carregando o pacote de papel com os pães doces quentinhos. Muitas vezes, a vida nos surpreende colocando pessoas especiais no nosso caminho de forma totalmente inesperada. Se você também acredita que os melhores encontros acontecem quando nós menos esperamos, inscreva-se no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade, ative o sininho das notificações e venha se emocionar conosco. É uma alegria imensa ter a sua companhia fiel em cada novo capítulo dessa jornada linda. Eu não conseguiria ir embora sem me despedir direito e sem tomar mais um pouco do seu café, ele confessou sorrindo. Clara secou as mãos no avental claro e o convidou para entrar na cozinha modesta.
O bule esmaltado já estava no fogão a lenha, exalando aquele aroma que o milionário considerava o melhor do mundo. Eles tomaram o café da manhã juntos, dividindo os pães doces e as histórias amenas da infância. O tempo parecia andar mais devagar dentro daquela casa, com paredes de barro e teto de palha. Ninguém ali tinha pressa, ninguém olhava para o relógio contando os minutos de forma neurótica. A despedida foi difícil, mas carregada de uma esperança nova e brilhante. Durante toda a viagem de volta para a cidade grande, George fez planos silenciosos. A rotina pesada do seu escritório o aguardava na segunda-feira, mas ele já não era o mesmo homem. As planilhas de lucros e os relatórios extensos perderam completamente o sentido de urgência que costumavam ter. O empresário, implacável, passava longos minutos olhando pela janela espelhada do seu escritório luxuoso. Ele via os prédios cinzas, mas a sua mente estava lá nas árvores verdes do interior calmo. Os seus diretores notaram a mudança rápida de comportamento do grande chefe da empresa. George estava menos agressivo nas negociações, mais compreensivo com os erros e incrivelmente mais distante das pressões. Ele delegou grandes responsabilidades para o seu vice-presidente de confiança sem pensar duas vezes. Ele precisava de tempo livre, algo que nunca havia valorizado em toda a sua vida adulta. O dinheiro infinito na sua conta bancária agora serviria para comprar a sua própria liberdade. Naquela mesma semana, ele não esperou o sábado chegar para pegar a estrada longa de poeira. Na quinta-feira de manhã, ele comprou mantimentos frescos, tecidos de algodão macio e algumas ferramentas novas de jardinagem. Ele colocou tudo no porta-malas do carro grande e dirigiu por horas com um sorriso no rosto. A ansiedade de ver Clara novamente era uma força poderosa e transformadora dentro do seu peito. Quando chegou à casinha simples, o sol ainda estava alto e brilhante no céu limpo. Clara estava sentada no banco de madeira, costurando uma peça de roupa velha com muita atenção. Ela levantou os olhos, reconheceu o carro sujo de terra e caminhou até a porteira de madeira. "Você está fugindo do seu trabalho na cidade grande de novo?" Ela brincou suavemente. George riu alto, um som que ele raramente emitia no seu mundo corporativo rígido. "Eu acho que estou apenas encontrando o meu lugar certo no mundo, Clara." Ele respondeu com muita sinceridade. Ele abriu o porta-malas e começou a tirar os presentes que havia escolhido com tanto carinho. Clara olhou para os tecidos floridos e para as ferramentas brilhantes com surpresa e encanto. Ela não estava acostumada a receber agrados materiais. A sua vida era feita apenas do essencial. O amor verdadeiro muitas vezes se manifesta nos pequenos gestos de cuidado e na vontade de ver o outro sorrir. Se você tem alguém na sua vida que traz esse tipo de luz para os seus dias, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Mande o link no aplicativo de mensagens e mostre que você lembrou dela com muito carinho. Pequenas atitudes de afeto fortalecem os laços invisíveis que nos unem para sempre. "São coisas muito bonitas, George, mas eu não tenho como pagar por nada disso", ela disse baixinho. O milionário sentiu os olhos marejarem diante daquela pureza absoluta e honesta. "Não há nada para pagar, Clara. Isso é apenas uma alegria pequena que eu quis trazer para você." Eles passaram a tarde arrumando o quintal juntos, usando a enxada nova e a tesoura de poda afiada. George, com as suas mãos acostumadas a canetas caras, sujou os dedos na terra úmida do canteiro. Ele ajudou a plantar novas mudas de flores, suando sob o sol quente do interior, sem reclamar. Foi a primeira vez que ele sentiu o cansaço bom do trabalho braçal e honesto. No fim da tarde, eles sentaram no banco da frente para descansar o corpo e olhar o poente. Clara trouxe a velha jarra com água fresca do filtro de barro e serviu os dois com cuidado. O silêncio confortável se instalou novamente, unindo aquelas duas almas tão diferentes e tão iguais. George percebeu que nunca havia se sentido tão em casa em toda a sua vida inteira. A sua mansão luxuosa na capital parecia apenas um hotel frio comparada àquela varanda de terra batida.
Os dias foram passando e a rotina do milionário mudou de forma definitiva e radical. Ele começou a ir para o interior quase todos os dias, deixando a empresa nas mãos dos sócios. Ele comprou uma caminhonete simples e discreta para viajar nas estradas de terra com mais facilidade. As roupas de grife foram lentamente substituídas por camisas de algodão comum e calças confortáveis. Ele queria pertencer ao mundo de Clara, queria respirar o mesmo ar puro que ela respirava. A cada nova visita, os laços afetivos entre eles se fortaleciam de uma forma muito orgânica e profunda. Eles cozinhavam juntos no fogão a lenha, conversando sobre os ritmos da natureza e as chuvas da estação. George aprendeu a reconhecer o canto dos pássaros locais e o cheiro da terra molhada antes do temporal. Ele estava descobrindo um mundo novo e encantador através dos olhos serenos daquela jovem do campo. Certa tarde, uma chuva forte e repentina caiu sobre a região, escurecendo o céu de repente. Os trovões roncaram alto e a água despencou com força sobre o telhado frágil de palha. Eles precisaram correr para dentro da casa de adobe, rindo muito da correria desajeitada no quintal. Em momentos assim, de refúgio e proteção, nós percebemos como a presença do outro é reconfortante. Todos nós temos lembranças de dias chuvosos que aqueceram o nosso coração com uma boa companhia. Se você gosta de histórias que resgatam essa simplicidade acolhedora, curta o nosso vídeo com carinho. O seu curtir é fundamental para que o YouTube entenda que este conteúdo toca a sua alma. A chuva forte e constante tornou impossível a viagem de volta para a cidade naquela noite fria. A estrada de terra viraria um rio perigoso de lama escorregadia e buracos escondidos. Clara acendeu um lampião de querosene na cozinha escura, lançando sombras dançantes nas paredes irregulares. George observou a luz amarela iluminar o rosto delicado dela, revelando uma beleza pura e sem enfeites. Ela preparou um caldo quente de mandioca para espantar o frio repentino que entrou pelas frestas. Eles comeram na pequena mesa de madeira, ouvindo o som constante da chuva batendo no telhado humilde. Aquela noite longa de tempestade serviu para derrubar as últimas defesas que restavam no coração do empresário. Ele percebeu que estava completamente e irremediavelmente apaixonado por aquela mulher de 25 anos. Não era um amor passageiro ou uma simples aventura de fim de semana para fugir do estresse. Era um sentimento maduro, ancorado na admiração profunda e no respeito pela dignidade que ela carregava. Ele dormiu no pequeno sofá rústico da sala, enrolado em cobertores pesados de lã com cheiro de sabão neutro. O som da chuva lá fora e a respiração tranquila de Clara no outro cômodo foram a melhor canção de ninar. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar tímido entre as nuvens brancas, refletindo nas poças de lama. George tomou coragem enquanto tomava o seu café puro na varanda, recém-lavada pela natureza. Ele sentia que precisava ser totalmente transparente com ela sobre quem ele realmente era lá na cidade. Ele sempre evitou falar de dinheiro, com medo de que a riqueza estragasse a pureza daquele relacionamento novo. Ele já havia sido muito procurado por pessoas que só amavam o saldo absurdo da sua conta bancária. Mas Clara merecia saber toda a verdade, sem omissões e sem meias palavras. Clara, eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Ele começou, com a voz embargada. Ela abaixou a xícara esmaltada e o olhou com a sua costumeira atenção mansa e paciente. Você pode falar qualquer coisa comigo, George. Você sabe que tem a minha escuta livre. Ele respirou fundo, buscando as palavras certas para explicar um império financeiro para alguém que vivia com tão pouco. Ele contou sobre as suas empresas espalhadas pelo país, sobre os seus investimentos imensos e a sua vida abastada. Ele explicou que não era apenas um trabalhador cansado da cidade, mas um milionário
muito conhecido e poderoso. A verdade pode assustar as pessoas em um primeiro momento, principalmente quando existe um abismo social envolvido. Se você já precisou contar uma verdade difícil por medo de perder alguém que amava muito, conte para nós nos comentários. Escreva a sua experiência com sinceridade. O nosso espaço aqui é de acolhimento e escuta atenta. As nossas vivências difíceis sempre podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação agora. Durante todo o relato extenso de George, Clara não demonstrou nenhum choque ou fascínio repentino pelo dinheiro. Ela não arregalou os olhos nem começou a fazer perguntas curiosas sobre os carros e os apartamentos de luxo. Ela apenas ouviu o homem que amava abrir o peito e expor o seu maior segredo de forma vulnerável. Quando ele finalmente terminou de falar, sentindo as mãos suarem de puro nervosismo pela resposta dela, o silêncio retornou. Ela olhou para as galinhas ciscando as poças no quintal, depois voltou os olhos brilhantes para o rosto dele. Isso muda alguma coisa no homem que senta aqui comigo para tomar café todo final de tarde? Ela perguntou. George sentiu um grande nó na garganta se desfazer imediatamente diante daquela sabedoria divina e simples. Não, Clara, isso não muda absolutamente nada no que eu sinto ou no que eu sou aqui com você. Ele respondeu com os olhos cheios de lágrimas sinceras que teimavam em querer cair pelo rosto maduro. O dinheiro costuma morar muito no bolso das pessoas e dominar a cabeça delas sem piedade. Ela refletiu serenamente. Mas ele não consegue comprar um espaço de verdade dentro do coração de quem sabe o que importa na vida. Ela tocou a mão grande dele, que repousava tensa sobre o joelho, com uma delicadeza profunda. Para mim, você sempre será o George que parou o carro quebrado na estrada para pedir água fresca. Ela sorriu docemente. O resto é só barulho de cidade grande, é poeira que o vento leva e a chuva limpa da porta. O peso enorme que o empresário carregava nas costas por tantos anos desapareceu completamente naquele instante mágico. Ele abraçou Clara com uma força imensa, sentindo o cheiro de lavanda dos cabelos longos dela roçando no rosto. Foi um abraço longo, de entrega total e de aceitação plena de ambas as almas abertas. Eles não precisavam de mais palavras difíceis ou de explicações demoradas sobre o futuro naquele dia. Os meses seguintes foram de uma convivência ainda mais intensa, mais leve e mais verdadeira para os dois. George passou a levar mais conforto para a casinha simples de adobe, mas sempre respeitando muito o espaço dela. Ele comprou uma geladeira nova, um fogão mais seguro, mas manteve a essência rústica que Clara tanto amava. Eles consertaram o telhado de palha que vazava e reforçaram as cercas de madeira do grande quintal limpo. Ele queria proteger o lugar dela, não mudá-lo para algo que ela não reconhecesse mais como o seu lar querido. A cada melhoria feita na casa pequena, ele sentia que estava construindo também os alicerces fortes da sua própria vida nova. Muitas vezes nós passamos a vida inteira buscando grandes castelos de ouro e paredes de vidro blindado, mas a nossa verdadeira paz acaba morando em uma casa humilde com cheiro de terra molhada e mato fresco. Se você concorda que o luxo verdadeiro é ter alguém para amar em paz, não esqueça de curtir este vídeo. Mostre o seu apoio para que a nossa rádio continue trazendo histórias de valor real para a sua tela. Com o passar do tempo lento e bom do interior, a presença de George ali virou algo totalmente natural e esperado. Os vizinhos distantes já acenavam para a caminhonete dele, cruzando as estradas secas nas tardes ensolaradas de sexta-feira. Ele não era mais o estranho da cidade grande que tinha dinheiro demais e calo de menos nas mãos. Ele era apenas o companheiro leal da Clara, o homem que trazia pão fresco e ajudava a consertar as cercas tortas. O amor deles cresceu como uma árvore nativa da região, enraizada na terra forte e resistente aos ventos ruins. Eles não precisavam de grandes jantares em restaurantes caríssimos para provar nada um para o outro durante os dias úteis. Uma caminhada no fim de tarde até a beira do riacho próximo era muito mais valiosa do que qualquer viagem internacional.
George observava Clara recolhendo pequenas pedras lisas na beira d'água com um sorriso de menino iluminando o rosto. Ele sabia com todas as certezas do mundo que queria envelhecer ao lado daquela mulher maravilhosa e rara. O pensamento do casamento começou a morar fixo na mente do homem de negócios, agora regenerado e livre. Ele começou a sonhar com a união dos mundos deles de uma forma equilibrada, madura e extremamente cuidadosa. Ele desejava cuidar dela para o resto da vida, dar segurança, mas sem apagar a essência livre que a definia completamente. As semanas corriam mansas, enquanto o plano de um futuro juntos ia se desenhando na cabeça do milionário apaixonado. Ele passava horas dirigindo entre a cidade e o campo, arquitetando mentalmente como faria o pedido importante para sua amada. O contraste entre os dois mundos ainda existia, mas o amor construiu uma ponte muito sólida e bonita entre eles. A casinha de adobe continuava de pé, abrigando conversas longas e risadas soltas sob a luz amarela do velho lampião. E o destino, sempre muito misterioso nas suas voltas inesperadas, preparava silenciosamente o próximo e decisivo capítulo dessa grande história. A poeira da estrada ainda levantaria muitas vezes sob os pneus apressados, mas agora com um propósito muito maior. George olhou para o céu estrelado do interior em uma noite fria e tomou a decisão final dentro do peito maduro. O momento da grande pergunta estava chegando manso e inevitável como o amanhecer sobre os morros de terra vermelha. O mês de setembro chegou trazendo um vento mais quente e as primeiras flores no quintal de terra varrida. George passou várias semanas observando as vitrines brilhantes das joalherias mais caras e famosas da capital agitada. Ele via pedras gigantescas e anéis extravagantes que custavam o preço de muitas casas inteiras no interior. Mas o coração dele sabia com total clareza que Clara jamais se sentiria bem usando algo tão ostensivo e pesado. Ela era uma mulher de belezas delicadas, feita de sutilezas que o dinheiro excessivo costumava apagar. Ele procurou muito até encontrar um joalheiro antigo e tradicional, escondido em uma rua tranquila da cidade grande. O artesão desenhou um anel fino de ouro maciço, adornado com uma pequena esmeralda verde e muito polida. A cor da pedra lembrava perfeitamente o tom das folhas das árvores sob as quais eles tomavam café. George guardou a pequena caixa de veludo escuro no bolso do paletó, com as mãos tremendo de pura ansiedade. Ele estava prestes a dar o passo mais importante de toda a sua longa e bem-sucedida vida. Naquela sexta-feira ensolarada, a viagem pela estrada de terra pareceu muito mais longa e demorada do que o costume. O peito do milionário batia em um ritmo descompassado, misturando o nervosismo de um menino com a certeza de um homem maduro. Ele estacionou a sua caminhonete simples perto da cerca de madeira conhecida, levantando a poeira dourada do fim de tarde. Clara estava sentada no banco de sempre, costurando alguns retalhos coloridos com a mesma paz infinita no olhar profundo. Quando nós encontramos o verdadeiro amor, o nosso coração parece avisar que finalmente chegamos no nosso porto seguro. Se você tem a sorte grande de ter alguém que é o seu refúgio nos dias difíceis, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu joinha nos ajuda a espalhar histórias reais de afeto para pessoas que precisam voltar a acreditar na beleza do amor. Compartilhe esse sentimento bom com a gente e nos ajude a crescer a nossa comunidade acolhedora. Boa tarde, meu amor, ele disse suavemente, caminhando até ela e beijando a sua testa quente com muito carinho. Clara sorriu largamente e guardou os retalhos de tecido dentro de uma pequena cesta de palha trançada. Ela preparou o café fresco no coador de pano, espalhando aquele cheiro inesquecível de lar por toda a casa modesta. Eles sentaram debaixo da árvore frondosa no quintal, como faziam desde o primeiro dia em que se conheceram. George tomou um gole do café quente e respirou muito fundo, sentindo a brisa mansa balançar as folhas verdes acima deles. Ele colocou a xícara esmaltada sobre o banco rústico e segurou as duas mãos calosas de Clara entre as suas. O olhar dele encontrou os olhos escuros e serenos dela, transmitindo uma verdade muito crua e absoluta.
Aquele homem de negócios formidável estava completamente desarmado de todas as suas defesas erguidas ao longo de décadas. Clara, desde que eu parei o meu carro naquela estrada esburacada, a minha vida virou de cabeça para baixo. Ele começou a falar baixinho. Você me ensinou que o verdadeiro valor de um homem não está na conta bancária dele, mas no tamanho do seu coração. Eu passei 38 anos correndo atrás de vento, acumulando coisas vazias e abraçando uma solidão terrível. Hoje, o meu único medo real é passar um único dia da minha vida longe do seu sorriso manso. Clara ouvia cada palavra com os olhos brilhando pelas lágrimas silenciosas que começavam a se formar. Ela apertou as mãos dele com força, sentindo a emoção imensa transbordar da alma limpa daquele homem apaixonado. George soltou uma das mãos dela e buscou a pequena caixa de veludo escuro no fundo do seu bolso. Ele abriu a caixinha devagar, revelando o anel delicado com a pedra verde, reluzindo sob a luz do sol poente. Momentos como esse costumam ficar gravados para sempre na nossa memória, formando a base firme da nossa história de vida. Você lembra do momento em que decidiu dividir a sua jornada com alguém muito especial e importante? Escreva nos comentários como foi o seu pedido de casamento ou o momento em que vocês decidiram morar juntos. Nós lemos todos os comentários com muito carinho e adoramos conhecer as belas histórias de vocês. Você aceita se casar comigo, Clara? Ele perguntou com a voz embargada e cheia de uma esperança vibrante. Você aceita me ensinar a ser um homem melhor todos os dias pelo resto das nossas vidas? A jovem do interior cobriu o rosto molhado com as mãos, soltando um soluço baixo e muito feliz. Ela não precisou pensar em fortunas, contas conjuntas ou em como a sociedade da capital a veria. Ela apenas enxergou o companheiro leal que tomava café puro com ela e respeitava a sua essência verdadeira. Eu aceito, George. Ela respondeu com a voz embargada, permitindo que ele colocasse o anel fino no seu dedo trêmulo. Eu aceito dividir o meu pão, o meu café e os meus dias inteiros com você. Eles se abraçaram forte ali mesmo, debaixo da árvore antiga que foi a primeira testemunha daquele amor improvável. O beijo que se seguiu selou um compromisso que ia muito além das leis dos homens ou dos papéis assinados em cartórios frios. A noite caiu suavemente sobre o campo e eles entraram na casa de adobe para conversar seriamente sobre o futuro que os aguardava. Havia um grande dilema prático que precisava ser resolvido com muita maturidade e compreensão de ambas as partes. George não podia abandonar totalmente as suas empresas na cidade grande, pois dezenas de famílias dependiam dos empregos gerados por ele. Ao mesmo tempo, Clara tinha raízes profundas naquela terra seca e nas paredes simples que foram erguidas pelos seus saudosos pais. Meu amor, nós precisamos encontrar um caminho que seja justo para nós dois. George ponderou enquanto ela servia a janta quente. Eu preciso passar a maior parte da semana na capital para garantir que as empresas continuem funcionando direito. Mas eu não quero que você se sinta presa em um apartamento luxuoso de cidade grande, longe da sua liberdade. Clara colocou o prato na mesa rústica de madeira e sentou de frente para ele, ouvindo tudo com a sua costumeira paciência dócil. Muitas vezes, o amor exige que a gente encontre um meio termo, abrindo mão de certas coisas para construir algo maior juntos. Se você entende que ceder um pouco faz parte de qualquer relacionamento duradouro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Faça parte da nossa família, ative o sininho das notificações para não perder a continuação dessa linda jornada de união. A sua presença constante aqui é o que motiva o nosso trabalho diário de trazer boas histórias para você. Eu vou morar com você na cidade grande, George, ela disse de forma firme e surpreendente. A minha casa de verdade não é mais feita de adobe e telhado de palha. A minha morada agora é onde você estiver. Mas eu tenho um único e grande pedido para fazer ao seu coração compreensivo. O milionário arregalou os olhos levemente, surpreso e profundamente grato pela imensa coragem e doação da sua futura esposa. Você pode pedir qualquer coisa neste mundo. Clara, eu farei o possível e o impossível para realizar.
Ele prometeu emocionado. Eu não quero que esta nossa casinha aqui seja abandonada e devorada pelo mato alto e pelo tempo. Ela explicou com ternura. Nós poderíamos dar uma reforma nela, mantendo a carinha simples, para passarmos os nossos finais de semana em paz. Assim eu poderei plantar as minhas flores, pisar na terra vermelha e nós teremos sempre o nosso cantinho de silêncio garantido. O peito de George se encheu de uma alegria indescritível ao ouvir aquela proposta tão sábia e cheia de significado. Eles combinaram os detalhes daquele plano bonito noite adentro, sonhando de olhos abertos com a vida nova que surgia. A ideia de reformar a casa rústica, sem tirar a alma caipira do lugar, encheu os dois de um entusiasmo contagiante. George prometeu contratar os melhores e mais sensíveis pedreiros da região para reforçar as paredes de barro antigas. Clara, por sua vez, começou a preparar o seu coração saudoso para a grande mudança rumo ao asfalto agitado da capital desconhecida. Nos dias que se seguiram, a jovem começou a empacotar os seus poucos e valiosos pertences com muito zelo e carinho. Ela guardou as panelas antigas da mãe, os cobertores de lã pesados e as xícaras lascadas de esmalte branco. George ajudou a carregar as caixas de papelão para a carroceria da caminhonete com um cuidado redobrado. Ele sabia o quanto aquelas panelas amassadas valiam para a história pessoal e para a memória afetiva da mulher da sua vida. As despedidas nunca são fáceis, mesmo quando nós estamos caminhando em direção a um futuro cheio de luz e de amor sincero. Você já precisou deixar a sua terra natal ou a sua casa de infância para construir uma vida nova em outro lugar? Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também passou por essa transição forte na vida. Lembrar das nossas origens nos ajuda a manter os pés no chão. Não importa o quão longe a gente consiga voar. A viagem definitiva para a cidade grande ocorreu em uma manhã de segunda-feira, muito ensolarada e clara. Clara olhou pelo vidro do carro enquanto a paisagem verde e pacata dava lugar aos prédios de concreto imensos. O barulho alto das buzinas, a fumaça escura dos ônibus e a pressa angustiante das calçadas assustaram a jovem do interior nos primeiros instantes. George segurou a mão dela com firmeza sobre o banco do carro, transmitindo segurança e um afeto inabalável. Quando eles entraram na cobertura luxuosa do milionário, Clara sentiu como se estivesse pisando em outro planeta distante. O chão de mármore brilhante, os móveis de couro claro e as enormes janelas de vidro do chão ao teto eram impressionantes. A visão inteira da metrópole caótica lá embaixo era muito bonita, mas não possuía o calor humano da sua antiga varanda de terra. George percebeu o choque silencioso nos olhos amáveis dela e a abraçou pelas costas de forma muito protetora. Nós vamos transformar este lugar gelado em um verdadeiro lar, eu prometo a você, ele sussurrou perto do ouvido dela. E Clara, com a sua sabedoria simples e sua força imensa, começou a fazer exatamente isso já nos primeiros dias de convivência. Ela espalhou pequenos vasos de barro com ervas aromáticas pela cozinha moderna e imaculada, quebrando a frieza do ambiente. O cheiro de café passado no coador de pano substituiu rapidamente o som mecânico da cafeteira expressa importada. George voltava do seu escritório suntuoso e encontrava a casa cheia de vida, com um sorriso largo esperando por ele na porta. O casamento deles aconteceu de forma muito íntima e discreta em um pequeno cartório da cidade, sem grandes festas extravagantes. Eles celebraram a união apenas com um jantar saboroso feito por Clara, servido na mesa de vidro com taças simples de água. O luxo não importava mais para ele, pois o maior tesouro do mundo agora dividia a cama e a vida ao seu lado. Enquanto a rotina na cidade entrava nos eixos, a reforma da casinha de adobe no interior começou a todo vapor. George contratou mestres de obras locais que entendiam muito bem as técnicas antigas de construção com barro e madeira roliça. O telhado de palha foi substituído por telhas rústicas de barro cozido, garantindo proteção sem perder a estética humilde do passado.
As paredes amarelas foram reforçadas por dentro, ganhando novas janelas de madeira que permitiam a entrada de mais luz e ar puro. A casa humilde de Clara sempre foi um porto seguro muito firme e cheio de lembranças preciosas. É maravilhoso ver quando alguém decide valorizar e proteger as histórias que o tempo tenta apagar sem piedade. Deixe nos comentários qual é o objeto mais antigo ou a lembrança mais valiosa que você guarda da casa dos seus avós ou pais. Falar sobre essas memórias queridas nos ajuda a manter vivos os corações daqueles que já partiram desta vida. Todos os sábados, bem cedinho, o casal pegava a caminhonete carregada e fazia o caminho de volta para o interior poeirento. Clara acompanhava cada pequeno detalhe da obra com um brilho intenso e úmido nos olhos amendoados. Eles plantaram um pomar novo nos fundos do quintal espaçoso e pintaram a cerca de madeira com cores mais alegres. A promessa de ter um refúgio de paz para os finais de semana estava se concretizando de uma maneira muito linda e sólida. O tempo fluiu com uma velocidade mansa durante quase 2 anos de um casamento repleto de harmonia, respeito e muita cumplicidade silenciosa. George já não sofria mais com picos de estresse no seu trabalho, pois a sua mente descansava na certeza de voltar para os braços da esposa. Clara aprendeu a lidar com as facilidades da cidade, mas nunca perdeu a sua essência caipira e a sua profunda ligação com a terra. O mundo deles havia entrado em um equilíbrio perfeito e as pequenas tempestades cotidianas eram resolvidas sempre com diálogo e muito amor. A casinha do interior finalmente ficou pronta, ganhando um fogão a lenha ainda maior e uma cama de casal muito confortável feita por artesãos. Aquele lugar sagrado se tornou o templo particular deles, o refúgio perfeito contra a ansiedade moderna da grande metrópole barulhenta. Eles chegavam na sexta-feira à noite, desligavam os telefones caros e se reconectavam com as coisas essenciais da existência humana. Era a prova viva de que 2 mundos totalmente distintos poderiam coexistir e gerar uma paz grandiosa. Entretanto, a vida costuma ter os seus próprios caprichos misteriosos e as suas provações duras quando nós menos esperamos. O destino, que havia unido os dois através de um acaso tão bonito na estrada de terra, preparava um teste assustador. Em um fim de tarde de sexta-feira cinzento, a chuva forte começou a cair sobre a cidade grande muito antes do previsto. O céu escureceu rapidamente, trazendo ventos ferozes e grandes relâmpagos que rasgavam as nuvens pesadas e carregadas de água. George precisou ficar um pouco mais tarde no escritório luxuoso para assinar alguns contratos de última hora com parceiros internacionais teimosos. Clara já havia adiantado a viagem para o interior na manhã daquele mesmo dia, pois queria limpar a casinha para o fim de semana especial. O milionário ligou para a esposa, ouvindo a voz doce dela, através do sinal instável do telefone, no meio da forte tempestade que se formava. Quando nós estamos acostumados com a calmaria e com a felicidade constante, uma nuvem escura pode nos pegar totalmente de surpresa. A vida é muito frágil e nós precisamos celebrar o amor que temos a cada instante possível. Deixe o seu curtir neste vídeo se você está com o coração apertado, acompanhando os passos de George de volta para os braços de Clara. O seu apoio é a nossa maior força para continuar narrando essas emoções reais. Meu amor, a chuva aqui na cidade está muito violenta e o trânsito virou um verdadeiro caos nas avenidas. Ele avisou com a voz tensa. Aguarde até a tempestade passar, George. A estrada de terra deve estar muito perigosa com tanta água caindo do céu. Clara respondeu preocupada. Não se preocupe. Eu dirijo com muito cuidado há muitos anos e a nossa caminhonete é bem forte e segura. Ele tentou tranquilizar a esposa ansiosa. Eu chego tarde da noite, mas eu chego para o nosso café, eu prometo a você. Ele desligou o aparelho celular, pegou a sua pasta de couro escuro e desceu para a garagem subterrânea do imenso prédio comercial.
A caminhonete potente venceu o trânsito arrastado da metrópole debaixo de um temporal que não dava nenhum sinal de trégua. Quando ele finalmente alcançou a rodovia principal que levava ao interior, a visibilidade através do para-brisa era muito precária. Os limpadores de vidro trabalhavam na velocidade máxima, mas a água parecia criar um grande muro cinza na frente do veículo pesado. O cansaço da semana cheia de reuniões começou a pesar nos ombros do empresário, mas a vontade de ver o sorriso de Clara o mantinha alerta. Ele dirigiu por quase 3 longas horas pelo asfalto molhado e liso até alcançar a familiar entrada da estrada de terra vermelha. Aquele caminho poeirento e manso que ele tanto amava havia se transformado em um mar de lama traiçoeira e perigosa por causa da chuva incessante. O barro grudava nos pneus largos, fazendo a caminhonete derrapar levemente nas curvas mais fechadas e sem iluminação alguma. George reduziu muito a velocidade, prestando atenção redobrada em cada grande poça de água turva que se formava nos incontáveis buracos. O som constante do motor forte era o único barulho que competia com os trovões assustadores que estalavam no céu sem estrelas. Faltavam apenas alguns poucos quilômetros para chegar na casinha quente onde a sua amada esposa o esperava com a lareira acesa e o peito cheio de amor. Ele pensou no rosto sereno de Clara, e um sorriso involuntário quebrou a tensão dos seus lábios apertados e brancos. Foi exatamente nesse momento de distração amorosa que o imprevisto terrível e violento cruzou o caminho escuro do nosso protagonista. Um grande tronco de uma árvore velha, arrancado pela força absurda dos ventos recentes, rolou barranco abaixo em direção à estrada estreita. O grande pedaço de madeira escura surgiu subitamente na frente dos faróis altos do carro, como um fantasma imenso e sólido saindo do meio da chuva forte. Não houve tempo para pensamentos lógicos, apenas o puro instinto de sobrevivência comandando os músculos tensos do motorista experiente. George puxou o volante com toda a sua força física para o lado esquerdo, tentando desviar do tronco gigante que bloqueava o caminho enlameado. A caminhonete grande respondeu ao comando brusco, mas os pneus perderam completamente a tração no barro encharcado e derraparam sem nenhum controle. O veículo pesado girou violentamente na pista estreita, deslizando de lado em direção à ribanceira escura que margeava o caminho perigoso. O coração do milionário congelou em 1 milésimo de segundo, enquanto a sensação terrível de queda livre tomava conta do seu corpo inteiro. O som estrondoso de metal, sendo amassado, se misturou ao barulho alto da tempestade quando o carro capotou repetidas vezes morro abaixo. O impacto brutal jogou o corpo de George contra o cinto de segurança com uma força implacável e cruel que roubou todo o seu fôlego. O para-brisa estilhaçou em milhares de pedaços brilhantes e a escuridão da noite engoliu tudo ao redor em um silêncio assustador e pesado. A caminhonete luxuosa, agora irreconhecível, finalmente parou virada com as rodas para o alto no fundo do vale alagado e lamacento. A chuva continuava castigando as ferragens retorcidas, lavando a poeira antiga e revelando a fragilidade imensa da vida humana diante do caos inesperado. George estava preso nas engrenagens daquela tragédia repentina, enquanto Clara aguardava na porta de casa, com o coração apertado por um pressentimento sombrio. O destino acabara de virar a página mais dolorosa dessa grande história de amor e recomeços. O silêncio que se seguiu ao estrondo terrível era pesado e carregado com um cheiro forte de terra molhada e combustível. George abriu os olhos com muita dificuldade, sentindo um gosto metálico de sangue na boca seca. A escuridão ao seu redor era quase total, cortada apenas pelos clarões esporádicos dos relâmpagos que iluminavam a noite tempestuosa. A chuva fria entrava pelo vidro quebrado do carro, encharcando o seu rosto pálido e as suas roupas agora rasgadas. Ele tentou mover as mãos para soltar o cinto de segurança, mas uma dor aguda e insuportável no peito o impediu de respirar fundo. A sua perna direita estava presa nas ferragens retorcidas do painel, latejando com uma intensidade que ele nunca havia sentido antes.
A mente do empresário vagava entre a clareza cruel do acidente e uma névoa espessa de semiconsciência dolorosa. Ele ouvia o som da água barrenta correndo lá fora, formando pequenos rios na ribanceira onde o veículo havia parado. Cada respiração era um sacrifício imenso, exigindo uma força que escorria lentamente do seu corpo ferido pelo impacto brutal. O frio começou a penetrar nos seus ossos, trazendo tremores incontroláveis que pioravam ainda mais a dor das suas fraturas recentes. Naquele breu absoluto do fundo do vale, a única imagem que mantinha o seu espírito agarrado à vida era o rosto de Clara. Ele fechava os olhos e tentava imaginar o sorriso largo da esposa, esperando por ele na varanda quente da casinha de adobe. Lembrava do cheiro do café passado no coador de pano, do calor do fogão a lenha crepitando e do toque macio das mãos dela. George sabia que não podia desistir agora, pois havia prometido que chegaria para o jantar, mesmo que fosse muito tarde da noite. Ele murmurou o nome da sua amada baixinho, como se aquela palavra simples fosse uma prece poderosa, capaz de salvá-lo da escuridão. Enquanto a vida do milionário estava por um fio frágil, na beira da estrada escura, o coração de Clara começou a apertar sem motivo aparente. Ela andava de um lado para o outro na pequena sala rústica, ouvindo os trovões violentos estalarem sobre o telhado de telhas de barro. A lareira estava acesa, aquecendo o ambiente acolhedor, mas um frio estranho e persistente teimava em gelar a espinha da jovem mulher. Ela olhava para o velho relógio de parede que marcava quase meia-noite, calculando o tempo de viagem que já havia sido ultrapassado há horas. A intuição feminina, afiada pela convivência intensa com a natureza, sussurrava no ouvido dela que algo estava muito errado com o seu amor. Muitas vezes, a nossa alma consegue sentir a dor de quem nós amamos muito antes de recebermos qualquer notícia ruim. Você já sentiu esse aperto no peito inexplicável que avisa quando um familiar ou amigo querido está passando por algum perigo real? Se você já viveu essa experiência forte de conexão invisível, escreva o seu relato nos comentários logo abaixo. Nós lemos cada palavra com muita atenção e respeito, pois sabemos que esses laços do coração são os grandes mistérios da nossa existência. A sua história sempre pode trazer conforto para outras pessoas que estão sentindo a mesma angústia neste exato momento. Clara caminhou até a janela de madeira, abrindo uma pequena fresta para observar a estrada de poeira que agora era apenas lama e água. Não havia luzes de faróis cortando a neblina espessa. Não havia o som familiar do motor forte vencendo a ladeira íngreme. Ela foi até a cozinha limpa, preparou um chá de camomila bem quente, tentando acalmar os próprios nervos que estavam à flor da pele. As mãos dela tremiam levemente enquanto segurava a xícara esmaltada, a mesma xícara que marcou o primeiro encontro deles sob a sombra da árvore. Ela fechou os olhos e rezou com toda a força da sua fé simples, pedindo aos céus que trouxessem o seu marido são e salvo para casa. A madrugada avançou lenta e cruel, arrastando os minutos como se fossem horas intermináveis e cheias de puro desespero silencioso. Lá no fundo do vale escuro, a tempestade começou a perder um pouco da sua força violenta, transformando a chuva grossa em uma garoa fina e gelada. George havia perdido a consciência mais uma vez, vencido pelo cansaço extremo e pela perda constante de sangue no seu ferimento. O painel amassado do carro piscava uma luz vermelha de alerta, criando sombras assustadoras na lama que invadia o interior do veículo virado. O silêncio do campo retornava aos poucos, tornando a cena do acidente ainda mais solitária e desesperadora para quem estivesse de fora. Foi apenas nas primeiras horas da manhã, quando o céu cinzento começou a clarear timidamente no horizonte longo, que o socorro finalmente apareceu. Um pequeno produtor rural da região descia a estrada perigosa com o seu velho trator carregado de caixas de leite fresco. Ele conhecia cada curva daquele caminho esburacado como a palma da sua mão calejada e logo notou algo totalmente fora do lugar. Havia um grande rastro de destruição na beira da ribanceira,
com arbustos arrancados e a cerca de arame farpado totalmente rompida. O homem parou a sua máquina barulhenta, desceu os degraus de metal e caminhou cautelosamente até a beira do precipício lamacento. Lá embaixo, misturada com o barro escuro e os galhos quebrados, ele viu a carcaça prateada da caminhonete de luxo totalmente destruída. O fazendeiro desceu escorregando pelo barranco perigoso, gritando alto para ver se havia alguma resposta vinda do metal retorcido. Quando chegou perto da janela estilhaçada, ele viu o corpo inerte de George preso ao banco de couro que agora estava coberto de lama. O produtor rural não pensou duas vezes. Subiu a ribanceira o mais rápido que as suas pernas cansadas permitiram para buscar ajuda urgente. Ele pegou o seu rádio amador no trator e chamou o posto policial da pequena cidade vizinha, relatando a gravidade extrema da situação que havia encontrado. Em momentos de verdadeira aflição e perigo extremo, a solidariedade de pessoas desconhecidas é o que nos devolve a esperança na humanidade bondosa. Se você acredita no poder de ajudar o próximo sem pedir absolutamente nada em troca, deixe o seu curtir neste vídeo com muito carinho. O seu joinha é um grande incentivo para que o nosso trabalho continue alcançando mais corações sensíveis espalhados por todo o país. É a sua presença constante que dá vida às nossas narrações emocionantes e cheias de ensinamentos valorosos. A sirene da ambulância cortou o silêncio da manhã fria do interior, trazendo paramédicos e bombeiros para a estrada esburacada de terra molhada. O resgate foi extremamente tenso e demorado, exigindo o uso de ferramentas pesadas para cortar as ferragens que prendiam o empresário ferido. A chuva fina continuava caindo, dificultando o trabalho dos homens que escorregavam no barro grosso e pegajoso da ribanceira perigosa. George estava pálido e com a respiração muito fraca quando finalmente foi retirado do veículo amassado e colocado com todo o cuidado em uma maca dura. Os paramédicos estabilizaram o pescoço dele, colocaram um acesso na sua veia e o levaram às pressas para o hospital municipal mais próximo. Enquanto a ambulância corria com as luzes vermelhas piscando pela estrada perigosa, um dos policiais encontrou os documentos molhados no banco de trás do carro. Ele reconheceu o nome de George imediatamente, pois a figura do empresário, ajudando na reforma da casinha de adobe, havia ficado famosa na redondeza tranquila. O policial sabia exatamente onde o grande amor daquele homem ferido morava e decidiu ir pessoalmente dar a notícia terrível. Ele dirigiu a sua viatura branca com muito cuidado pelas poças d'água, até estacionar em frente à cerca de madeira recém-pintada. Clara estava na varanda varrendo folhas caídas, com os olhos fundos de quem não pregou os olhos por um único minuto durante a noite inteira. Ao ver o carro da polícia com o giroflex apagado parar na sua porta estreita, o coração da jovem paralisou dentro do peito apertado. O policial desceu devagar, tirou o cap da cabeça molhada em um sinal de profundo respeito e caminhou até o portão de madeira rangente. Ele conhecia Clara desde pequena, sabia da doçura daquela moça e sentiu um peso enorme na garganta ao precisar quebrar a paz do seu lar. Dona Clara, eu trago notícias muito difíceis sobre o seu marido. O policial falou com a voz baixa e compassiva. O carro do Sr. George capotou na ribanceira durante a grande tempestade desta madrugada chuvosa e escura. A vassoura de palha caiu das mãos trêmulas de Clara, batendo com um som oco no chão varrido da varanda humilde. O mundo inteiro girou rapidamente ao redor dela. As cores do jardim pareceram desaparecer e o ar faltou nos seus pulmões cansados. Ela se apoiou na pilastra de madeira da varanda para não cair de joelhos na terra úmida do quintal florido. Onde ele está? Ele está vivo? Pelo amor de Deus, me diga que ele está vivo. Ela implorou com lágrimas grossas, lavando o seu rosto pálido. Ele foi levado para o hospital da cidade vizinha em estado grave. A ambulância acabou de sair do local do acidente com ele. O policial respondeu prontamente. As salas de espera dos hospitais são os lugares onde as pessoas mais fazem promessas sinceras e onde a fé é testada ao limite máximo.
Se você gosta de histórias que mostram a verdadeira força do amor, superando as provações mais duras da vida terrena, inscreva-se no nosso canal agora. Ative o sininho das notificações para você ser sempre o primeiro a ouvir os nossos novos contos cheios de grandes emoções reais. A sua inscrição é o nosso maior presente e nos ajuda a manter esta rádio sempre viva e operante para você. Clara não pegou bolsas, não trocou de roupa e nem trancou a porta de madeira maciça da sua amada casinha de adobe. Ela apenas entrou no banco do carona da viatura policial, com as mãos apertadas juntas, em uma oração silenciosa e desesperada. A viagem pelas estradas rurais até a cidade vizinha foi o trajeto mais doloroso e agoniante de toda a sua jovem vida, repleta de lutas. Ela olhava pela janela embaçada e via a paisagem passar borrada pelas suas lágrimas que não paravam de cair em nenhum instante. A lembrança do sorriso de George na noite em que ele entregou o anel de esmeralda queimava a sua memória afetiva como brasa viva. Quando chegaram ao hospital municipal, as paredes brancas e o cheiro forte de produtos de limpeza causaram náuseas na jovem esposa. Clara correu até o balcão de atendimento, perguntando pelo seu marido com uma voz embargada e quase irreconhecível de tanto choro contido. A recepcionista, com um olhar de pura compaixão, pediu que ela aguardasse na sala de cadeiras plásticas azuis até o médico responsável aparecer. O som constante do relógio na parede branca parecia martelar o juízo de Clara, marcando os segundos cruéis daquela incerteza torturante e fria. Ela sentou no canto mais escuro da sala ampla, abraçando os próprios joelhos finos em uma tentativa vã de se proteger daquela grande dor. As horas se arrastavam lentas pelo corredor movimentado de enfermeiros apressados e macas rodando de um lado para o outro sem parar. Clara via outras famílias chorando, outras pessoas abraçadas buscando consolo e o seu sentimento de impotência só crescia mais a cada minuto de espera. Ela lembrou do dia em que conheceu aquele homem engravatado, bebendo água na sua caneca de esmalte lascada e sentiu uma saudade enorme. O dinheiro que ele possuía nas grandes contas bancárias não servia de absolutamente nada para comprar a saúde ou parar o tempo naquele momento de pura agonia. Diante da fragilidade da nossa existência humana, o rico e o pobre são exatamente iguais nas macas brancas de qualquer pronto-socorro do mundo. Nessas horas de grande aflição, o que nos sustenta é a força invisível daqueles que torcem por nós de longe com pensamentos positivos. Por favor, deixe nos comentários de qual cidade ou de qual estado você está enviando boas energias para nossa querida Clara suportar esta dor. Nós adoramos ver a nossa enorme família virtual unida em sentimentos bons e mandando amor através dos comentários sinceros e acolhedores. A sua mensagem de paz chega muito longe e faz uma diferença tremenda no nosso trabalho de contar boas histórias para o povo. Quase 5 horas depois de dar entrada na emergência confusa, as portas pesadas do centro cirúrgico finalmente se abriram com um rangido metálico. Um médico de jaleco verde, com o rosto marcado pelo cansaço visível de uma longa madrugada de trabalho duro, caminhou até a sala de espera. Ele chamou o nome de Clara com uma voz firme, mas que carregava o peso de quem lida com a dor alheia todos os dias. A jovem levantou da cadeira de plástico em um salto brusco, com as pernas fracas ameaçando ceder ao peso do seu corpo esgotado. Ela caminhou até o doutor com o coração batendo na garganta, prendendo a respiração para ouvir a sentença final sobre a vida do seu amado. Dona Clara, a cirurgia do seu marido foi extremamente complexa e exigiu muito da nossa equipe médica. O doutor começou a explicar seriamente. Ele sofreu 3 costelas fraturadas, uma grande contusão no pulmão esquerdo e uma perna direita quebrada em 2 lugares diferentes devido ao impacto violento. Clara levou a mão trêmula até a boca seca, tentando segurar o soluço alto que rasgava a sua garganta, apertada pela angústia dolorida. Mas ele é um homem de constituição muito forte e resistiu bem aos procedimentos difíceis que realizamos na mesa de cirurgia. O médico concluiu.
O quadro dele agora é muito estável, embora ele ainda precise de muitos cuidados na unidade de terapia intensiva por alguns dias seguidos. O alívio imenso que banhou a alma da jovem esposa foi tão avassalador que as suas pernas finalmente fraquejaram ali mesmo no corredor claro. O médico segurou o braço dela com gentileza, amparando o choro copioso de uma mulher que acabara de ter o seu mundo inteiro devolvido. Eu preciso ver o meu marido, por favor, me deixe ver o rosto dele, nem que seja por um único minuto, ela suplicou chorando. O doutor assentiu com a cabeça grisalha, pedindo que ela colocasse uma roupa de proteção esterilizada antes de entrar no ambiente da UTI fria. Clara vestiu o avental descartável apressada, sentindo as mãos suarem enquanto seguia os passos rápidos da enfermeira pelo corredor de piso brilhante. A unidade de terapia intensiva era um lugar frio, cheio de bips constantes de dezenas de máquinas modernas e luzes brancas que feriam os olhos vermelhos dela. Quando ela entrou no quarto pequeno, a visão do seu marido forte e vigoroso, reduzido àquela fragilidade absoluta, quebrou o resto das suas defesas emocionais. George estava pálido, com pequenos arranhões no rosto maduro, um tubo de oxigênio no nariz e dezenas de fios ligados ao seu peito largo. O gesso espesso cobria a perna direita inteira e a sua respiração era muito curta, visivelmente dolorosa a cada leve movimento do peito ferido. Clara caminhou a passos curtíssimos até a beira da cama de ferro articulada, com medo de que qualquer barulho a mais pudesse piorar o estado do seu amado companheiro. Ela puxou uma cadeira de metal para perto dele e sentou devagar, pegando a mão esquerda do empresário que estava livre das agulhas finas. O calor natural da pele dele havia diminuído muito, mas o pulso lento e firme batia sob os dedos calejados da esposa dedicada e fiel. Ela encostou a própria testa na mão grande dele, fechou os olhos inchados de tanto chorar e deixou as lágrimas caírem sobre os lençóis brancos do hospital silencioso. Ela agradeceu a Deus dezenas de vezes por não ter levado o seu grande e único amor de volta para a terra de onde todos nós viemos um dia. O cheiro de álcool etílico do quarto não era capaz de apagar a lembrança do perfume suave do marido que ela conhecia tão profundamente. Quando uma tragédia bate na nossa porta, nós percebemos instantaneamente quais são as coisas que realmente importam na nossa breve jornada. Se você acha que a vida é curta demais para guardar mágoas antigas e perder tempo com bobagens, compartilhe este vídeo com um amigo querido no WhatsApp. Envie essa história para alguém que precisa lembrar que o amor e o perdão são as nossas maiores riquezas guardadas no peito. Uma simples mensagem sua pode mudar o dia de alguém que está passando por uma grande provação silenciosa e doída. Horas se passaram com Clara na mesma posição desconfortável, velando o sono induzido pelos remédios fortes que corriam nas veias do milionário adormecido. Ela não sentia fome, não sentia sede e não sentia o cansaço acumulado nas costas que doíam pela tensão extrema das últimas horas vividas. A sua única missão na Terra naquele momento era transferir toda a sua energia vital e o seu amor puro para que ele acordasse logo daquele sono pesado. Lá fora, o dia ensolarado já tomava o lugar da tempestade violenta da noite anterior, trazendo uma nova chance de recomeço para quem estivesse pronto para tentar viver mais uma vez com muita sabedoria. Foi já no final da tarde, quando a luz do sol começava a ficar alaranjada na pequena janela do quarto de hospital, que um milagre singelo aconteceu. George mexeu os dedos levemente contra a palma da mão quente de Clara, fazendo o coração dela saltar descompassado dentro do peito apertado pela espera prolongada. Ela levantou o rosto rapidamente, os olhos fixos no rosto marcado do marido, prendendo a própria respiração com medo de assustá-lo no despertar lento e difícil. As pálpebras dele tremularam bastante, lutando duramente contra a claridade ofuscante da lâmpada fluorescente e contra o efeito residual da sedação muito pesada.
Quando os olhos cansados dele finalmente se abriram de verdade, o mundo ao redor pareceu parar de girar apenas para assistir àquele encontro de almas. George piscou algumas vezes seguidas, tentando focar a visão embaçada na figura delicada que estava sentada bem ao seu lado na maca apertada. Quando a imagem do rosto choroso e amoroso de Clara ficou nítida, uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho do homem grande e forte. Ele tentou falar algo, mas a garganta seca arranhou feio, emitindo apenas um som muito baixo e fraco que se perdeu no ar gelado. Clara levantou rapidamente, pegou um pequeno copo plástico com água fresca e molhou os lábios rachados dele, com uma paciência de santa e um amor infinito. Ela acariciou os cabelos grisalhos dele com uma ternura absurda, tentando passar todo o conforto possível através daquele toque sutil e amoroso das suas mãos calejadas. Meu amor, você está a salvo agora. Passou a grande tempestade e nós estamos juntos aqui. Ela sussurrou perto do ouvido dele com a voz doce e mansa de sempre. O peito de George subiu e desceu com uma dor aguda, mas a vontade de responder foi muito maior do que a dor física dilacerante das fraturas no osso. Ele apertou a mão dela com a pouca força que ainda lhe restava no corpo grande, sentindo o anel de esmeralda arranhar suavemente a sua pele machucada e áspera. Eu tive muito medo de nunca mais poder tomar o nosso café da tarde juntos no quintal. Ele conseguiu sussurrar com a voz extremamente fraca e rouca pelo desuso das cordas vocais. A confissão simples e verdadeira arrancou um novo choro profundo da esposa que não conseguia mais conter as suas emoções guardadas. Clara se curvou com muito cuidado sobre a grade de proteção da cama hospitalar, encostando o seu rosto molhado suavemente contra a bochecha áspera e ferida dele. Ela sentiu o cheiro misturado de remédios amargos e de suor frio, mas ali estava o amor da sua vida inteiro, vivo e respirando o mesmo ar que ela. Não fale em despedidas agora. O nosso tempo juntos ainda está apenas no começo de tudo, ela disse com uma firmeza surpreendente que o emocionou profundamente. Ela olhou nos olhos dele com uma intensidade de quem havia enfrentado as trevas e voltado inteira. Você não pode me deixar sozinha neste mundo barulhento, George, porque eu já descobri que eu não conseguiria viver os meus dias sem você ao meu lado. A declaração carregada de verdade crua e de entrega total reverberou no quarto impessoal e frio, aquecendo o ambiente inteiro com a força tremenda daquele amor curado. George sorriu muito fraco, sentindo as lágrimas quentes de Clara lavarem o seu rosto pálido e sujo, trazendo a cura para a alma muito antes de curar os ossos quebrados. Aquele acidente violento nas margens da estrada de Terra Vermelha não havia destruído a história deles, mas sim forjado uma união inquebrável pelo fogo brando da dor extrema. Eles estavam prontos para a longa recuperação que viria pela frente, pois agora sabiam com todas as certezas do mundo que nenhum abismo seria profundo demais para separá-los novamente. Os dias que se seguiram dentro da unidade de terapia intensiva foram uma verdadeira provação para a paciência e para a fé do casal. George sentia dores terríveis no peito a cada respiração mais profunda que tentava puxar. Os ossos quebrados exigiam um tempo de cicatrização lento, algo que todo o dinheiro das suas empresas não podia comprar ou acelerar. Ele estava acostumado a resolver grandes problemas com assinaturas rápidas e transferências milionárias em segundos. Mas ali, na cama branca e fria do hospital, ele precisou aprender a respeitar o ritmo imposto pela fragilidade da própria natureza humana. Clara não arredou o pé do hospital por um único dia durante aquelas semanas difíceis. Ela dormia em uma poltrona desconfortável no quarto, comendo a comida sem tempero do refeitório apenas para se manter de pé. A presença silenciosa e constante dela era o melhor remédio que o empresário poderia receber naquele momento de fraqueza extrema. Quando a dor física apertava durante a madrugada fria, era a mão calejada da jovem esposa que afagava a testa suada dele. Ela contava histórias mansas sobre as flores do quintal e sobre o canto dos pássaros para distrair a mente cansada do marido machucado. Em muitos momentos das nossas vidas,
Nós descobrimos quem realmente nos ama quando a nossa força acaba e nós precisamos de amparo. O verdadeiro amor não desiste quando a tempestade chega, ele senta ao nosso lado e segura a nossa mão até o sol voltar a brilhar. Se você valoriza a lealdade e a união nos momentos mais sombrios da jornada terrena, curta este nosso vídeo com muito carinho. O seu curtir é o que mantém a nossa rádio viva e forte, para continuar trazendo lições de vida preciosas para você. Aos poucos, o corpo forte do milionário começou a responder aos tratamentos intensivos e aos antibióticos potentes. Os médicos ficaram impressionados com a vontade de viver que aquele homem demonstrava a cada sessão dolorosa de fisioterapia respiratória. George foi finalmente transferido para um quarto comum, deixando para trás os aparelhos barulhentos e as luzes fortes da UTI. A primeira coisa que ele pediu quando chegou ao quarto novo foi que Clara abrisse a janela para que ele pudesse ver a luz do sol de verdade. O ar fresco da cidade pequena invadiu o ambiente esterilizado, trazendo um alívio imenso para os pulmões machucados do homem. Foi durante uma dessas tardes tranquilas no hospital que George tomou a decisão mais libertadora de toda a sua trajetória profissional. Ele pediu que Clara ligasse para o seu sócio de confiança na capital e o colocasse no viva-voz do aparelho celular. Com uma voz fraca, porém carregada de uma certeza absoluta, ele comunicou o seu afastamento definitivo da presidência do enorme grupo empresarial. Ele passaria as rédeas dos negócios para os diretores mais jovens, mantendo apenas o seu papel como um conselheiro distante. O sócio ficou mudo do outro lado da linha, chocado com a mudança radical daquele homem que antes vivia apenas para acumular fortunas. Eu quase perdi a minha vida em uma estrada escura de barro, meu velho amigo. George explicou com muita serenidade para o sócio perplexo. O meu dinheiro não serviu para segurar o carro na ribanceira e as minhas planilhas não me deram o ar que faltou nos meus pulmões. Eu quero viver os anos que me restam com qualidade, tomando café fresco e olhando nos olhos da mulher que eu amo. Clara ouviu cada palavra do marido com os olhos marejados, sentindo um orgulho imenso do homem sábio que ele havia se tornado. A busca implacável pelo ouro havia chegado ao fim, abrindo espaço para a verdadeira riqueza que habita na paz de espírito. Um mês se passou até que o médico finalmente assinasse o papel de alta hospitalar de George. Ele precisou sair do hospital em uma cadeira de rodas prateada, com a perna direita ainda engessada e o corpo visivelmente mais magro. A viagem de volta para o apartamento luxuoso na cidade grande foi feita em uma ambulância particular muito espaçosa e confortável. Clara organizou o quarto principal para acomodar as necessidades médicas dele, transformando o ambiente frio em um ninho cheio de amor e zelo. Os próximos meses seriam dedicados inteiramente à recuperação dos ossos quebrados e ao fortalecimento dos músculos atrofiados pela falta de uso. A rotina no apartamento alto era ditada pelos horários dos medicamentos e pelas visitas constantes do fisioterapeuta atencioso. George sentia muitas dores durante os exercícios de alongamento, suando frio enquanto tentava dobrar o joelho rígido e machucado. Mas sempre que ele pensava em desistir pelo cansaço, ele olhava para o lado e encontrava o sorriso encorajador de Clara. Ela preparava caldos nutritivos, lia livros antigos em voz alta para ele e mantinha o ambiente sempre perfumado com alecrim fresco. A metrópole agitada continuava correndo lá embaixo, com seus carros apressados, mas o mundo deles girava em um ritmo muito calmo e próprio. Nós passamos tanto tempo correndo atrás do amanhã que muitas vezes esquecemos de viver a beleza oculta do dia de hoje. A doença e os acidentes são professores muito duros, mas eles nos ensinam a valorizar o simples ato de conseguir levantar da cama. Se esta história de superação e cuidado está tocando o seu coração de alguma maneira, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Faça parte da nossa grande comunidade de ouvintes sensíveis, ative o sininho e nos ajude a semear a empatia pelo mundo afora. O outono chegou trazendo ventos mais frios para a capital, pintando o céu de cinza e derrubando as folhas secas nas grandes avenidas.
Foi nessa estação amena que George conseguiu finalmente dar os seus primeiros passos curtos sem o auxílio do pesado andador de metal. Ele caminhava devagar pela sala ampla do apartamento, apoiado em uma bengala de madeira escura e firme. Cada passo dolorido era uma vitória imensa celebrada com lágrimas de alegria pela esposa que nunca duvidou da sua grande força interior. O empresário implacável havia morrido naquele acidente violento, dando lugar a um homem humilde que celebrava coisas muito pequenas. Quando o fim de ano se aproximou, o casal decidiu que era o momento certo para voltar ao lugar onde a alma deles encontrava paz de verdade. O médico deu a autorização final para que eles viajassem de carro, desde que não fizessem grandes esforços físicos logo em seguida. George contratou um motorista cuidadoso para levá-los na viagem longa, pois a sua perna ainda não estava totalmente recuperada para acelerar um veículo potente. A bagagem deles foi colocada no porta-malas espaçoso, recheada de roupas simples, mantimentos frescos e muita esperança no peito curado. A cidade grande ficou para trás no retrovisor, parecendo uma lembrança distante de uma vida que ele não queria mais viver. A viagem pela rodovia movimentada correu de forma muito tranquila sob um céu azul e livre de nuvens pesadas de chuva. Quando o carro preto entrou na conhecida estrada de terra vermelha, o coração de ambos disparou em uma mistura de saudade e ansiedade boas. As chuvas passadas haviam secado, deixando o caminho liso e contornado por um mato muito verde e cheio de vida silvestre. George olhava pela janela com atenção, revivendo mentalmente a noite terrível em que a sua vida por pouco não terminou naquele mesmo barro. Ele apertou a mão de Clara com força, em uma gratidão profunda por ter recebido uma valiosa segunda chance do destino misterioso. Quando a caminhonete virou a última curva e revelou a pequena casa de adobe com telhado rústico, os dois sorriram juntos instantaneamente. O quintal limpo estava coberto de flores abertas e a cerca de madeira parecia acenar com familiaridade para os antigos donos que retornavam. O motorista estacionou o carro devagar, abriu a porta para George e entregou a bengala de madeira nas mãos firmes dele. Clara desceu apressada, respirando o ar puro do campo como quem bebe água fresca depois de uma longa travessia no deserto quente. Eles caminharam juntos até a varanda simples, sentindo a energia da terra vermelha acolher os seus passos com muito afeto silencioso. A casa humilde cheirava a limpeza, graças ao cuidado de uma vizinha bondosa que mantinha tudo organizado para quando eles decidissem voltar. A paz daquele lugar intocado era algo que nenhuma cobertura luxuosa da capital conseguiria imitar com todos os móveis caros do mundo. Clara abriu as janelas de madeira amarela, deixando o vento do interior entrar e levar embora qualquer resto de tristeza que ainda habitasse ali. George sentou no banco da varanda, esticou a perna machucada com cuidado e fechou os olhos para ouvir o canto solitário de um pássaro próximo. Ele percebeu com grande clareza que o luxo verdadeiro era exatamente aquilo ali, ter a liberdade de escolher onde e como viver os seus dias em paz. A primeira noite de volta ao lar do interior foi marcada por um jantar simples, feito no calor bom do fogão a lenha aceso. Eles comeram uma sopa de legumes quentinha, iluminados pela luz amarela e bruxuleante do velho lampião de querosene colocado sobre a mesa rústica. Não havia pressa para o amanhã, não havia reuniões agendadas ou voos internacionais marcados na agenda de couro do ex-presidente da empresa. O grande relógio de pêndulo na parede da sala rústica parecia marcar um tempo novo, muito mais brando e gentil com os seus moradores tranquilos. George foi dormir abraçado com Clara na cama aconchegante, ouvindo apenas o som dos grilos cantando na mata escura lá fora. Muitas vezes, a nossa vida exige que a gente diminua os nossos próprios passos para conseguir enxergar os milagres discretos do cotidiano.
Nós nos perdemos na ilusão do sucesso e acabamos adoecendo a nossa alma por falta de abraços sinceros e de conversas sem pressa. Se você sente que também precisa desacelerar o seu ritmo para ser mais feliz, compartilhe este nosso vídeo com seus amigos mais próximos. Mande no seu grupo da família e ajude a espalhar essa mensagem de amor verdadeiro e de valorização das coisas simples da nossa existência. Os anos foram se acumulando de forma generosa sobre o casal que decidiu fincar as suas raízes naquela terra seca e abençoada. O pomar que eles haviam plantado juntos logo após a reforma da casa cresceu muito, dando frutos doces e suculentos em abundância. George mantinha um mancar muito leve na perna direita, uma cicatriz física que servia como um lembrete diário de tudo o que ele havia superado com fé. Ele deixou os cabelos grisalhos crescerem naturais, vestia roupas de algodão macio e exibia rugas bonitas marcadas pelos sorrisos soltos. A fortuna que ele ainda possuía no banco foi usada para construir uma pequena escola bem equipada para as crianças pobres daquela região afastada. Clara continuava sendo a mesma mulher de olhar sereno e coração puro que encantou o milionário perdido na beira da estrada poeirenta. Ela cuidava do seu jardim amado com dedicação de mãe, ensinando aos filhos da vizinhança como tratar a terra úmida com o devido respeito. O amor entre eles amadureceu como um vinho bom e raro, ganhando novas notas de companheirismo e de compreensão calada a cada novo outono. O dinheiro nunca foi um assunto importante nas conversas deles na varanda, pois o que os sustentava era algo que as moedas nunca alcançariam. Eles descobriram o segredo maravilhoso que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando em vão nas lojas caras. Em uma tarde de domingo qualquer, com o sol baixando devagar por trás dos morros recortados do horizonte, os dois sentaram na varanda para tomar café. Clara trouxe a garrafa térmica arranhada e as mesmas xícaras lascadas de esmalte que eles usaram no primeiro dia em que se conheceram. Ela entregou a xícara fumegante nas mãos marcadas pelo tempo do seu marido, sentando muito perto dele no banco de madeira polida pelo uso diário. George tomou um pequeno gole da bebida forte e quente, olhando longamente para o rosto iluminado da mulher que havia salvado a sua alma inteira. Você se arrepende de ter largado todo aquele poder que você tinha na cidade grande, meu amor? Ela perguntou com a voz mansa, cortando o silêncio bom. George olhou para o anel de esmeralda fina no dedo dela, depois para as árvores carregadas de frutas doces no quintal e sorriu de forma iluminada. Eu só me arrependo de ter demorado 38 anos para perceber que eu era um homem completamente miserável antes de conhecer você, Clara. Ele respondeu com os olhos brilhando, cheios de lágrimas de pura gratidão a Deus e ao universo pelas reviravoltas justas do destino. A vida é como um sopro rápido e imprevisível, e tudo o que nós levamos do outro lado é a quantidade de amor que fomos capazes de doar e receber em paz. Ele pousou a xícara branca ao seu lado, puxou a esposa para perto e descansou a sua cabeça nos cabelos escuros e cheirosos dela. A casinha de adobe, que antes era o retrato da pobreza material, agora abrigava o homem mais verdadeiramente rico de todo o mundo. A noite caiu mansa sobre o campo verde, cobrindo o lar deles com um manto escuro bordado por milhares de estrelas cintilantes e eternas. E assim, no meio do silêncio que curava qualquer dor, eles viveram os seus dias colecionando tardes felizes, cafés quentes e o milagre lindo do amor renovado. A nossa história vai chegando ao seu ponto final hoje, mas a reflexão que ela deixa precisa continuar viva aí dentro do seu peito generoso. Nós acabamos passando muito tempo das nossas vidas correndo atrás de castelos ilusórios e nos esquecemos de construir a paz dentro das nossas próprias casas. Qual foi o momento exato em que você percebeu que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas com nenhum dinheiro do mundo? Escreva a sua experiência verdadeira nos comentários abaixo e vamos trocar essa energia boa de sabedoria madura uns com os outros. Muito obrigado por acompanhar a nossa Rádio Voz e Histórias Narradas. Um grande abraço apertado na sua alma e até a nossa próxima jornada.